Começando mais um podcast Retrato, só que dessa vez de uma forma extremamente exclusiva. Vocês estão vendo que está totalmente diferente o ambiente, cenário e tudo mais. E antes de qualquer coisa, eu já quero agradecer a Move Locadora que cedeu esse espaço pra gente, que deu essa liberdade, dessa parceria, dessa collab. E também ao Rafael do Papo de Fotógrafo, que também liberou essa oportunidade pra gente aqui, no meio da agenda dele, que está extremamente apertada. As entrevistas com todos os convidados da feira e tudo mais, vocês vão ver no perfil dele lá do Papo de Fotógrafo. Se liga nisso, mas dessa vez a honra é toda minha de poder estar aqui. E por que eu tô aqui? Porque eu tô com um cara na minha frente que literalmente eu estudei muito no início da minha carreira, há 10 anos atrás, há mais de 10 anos atrás. E esse cara é uma referência surreal na fotografia. E eu não imaginava que eu iria ver esse cara aqui na feira. Quando eu vi esse cara aqui na feira, eu parei ele, eu falei, cara, você não faz ideia de quem eu sou, mas eu quero te agradecer pelo que você fez na minha vida e na minha carreira. Então, para conversar um pouquinho com você, eu tô aqui com o Adriano Gonçalves. Cara, muito obrigado. Como vai, meu amigo Rodolfo? Muito obrigado por essa oportunidade incrível. De verdade, cara, o carinho que eu tenho por você é gigantesco por conta de tudo aquilo que, sem saber, você acabou ajudando a moldar na minha fotografia, na minha luz principalmente. E para quem não conhece, esse cara, ele é o mago da luz. Então, passando para você, conta um pouquinho pra gente quem você é, onde você está morando hoje, porque você era de Brasília, né? Então, conta um pouquinho pra gente aonde você está hoje e já começa aí contando um pouquinho do seu trabalho. Então, eu sou Adriano Gonçalves, prazer, né, o Mago da Luz. Hoje eu moro em Gramado, no Rio Grande do Sul, sou brasiliense, mas sou a Gramado há 10 anos. Né? Então, como o Rodolfo falou, que não me via há muito tempo, porque faz justamente 10 anos que eu não participo de feira de fotografia, nem de congresso de fotografia, e agora eu estou voltando, né, para a área de mentorias fotográficas e resolvi dar um pulo aqui para ver como que está o mercado e fazer o que, né, acabou acontecendo, conhecendo o Rodolfo e reencontrando outros amigos por aí. E que surpresa boa, hein, Surpresa cara? boa, muito bom. Nessa jornada sua de carreira morando em Gramado, conta pra gente um pouquinho, porque eu fiquei sabendo que você recebeu o título de cidadão honorário gramadense, é isso mesmo? Exatamente. Hoje eu sou cidadão gramadense. Fui o primeiro homem, né, não gaúcho a receber esse título. Foi concebido a mim através dos trabalhos culturais, né, das exposições artísticas que eu venho produzindo na cidade. Dentre elas, fiz um projeto muito bonito chamado Notáveis Mulheres de Gramado, que é uma exposição, foi a única exposição, o único projeto no município que homenageou as mulheres, né, da cidade. E também pelo projeto que eu fiz durante a pandemia chamado Anjos, né, que é a única exposição no mundo. E também são as únicas fotografias que foram feitas com profissionais que não estavam antes da pandemia. Quando eu fiz o projeto, a série fotográfica Anjos, o Rio Grande do Sul tinha pouquíssimos casos, Gramado não tinha caso nenhum, mas São Paulo estava em lockdown, né, e o mundo estava em lockdown, então fotógrafos de ponta nenhum poderiam fazer. E Deus me deu essa oportunidade, eu fiz, que foi um projeto, uma exposição que me emocionou a todo mundo. Eu me emociono sempre que eu monto essa exposição, que eu me deparo com aquelas imagens, porque são imagens realmente muito bonitas. Muito fortes, tocantes, com certeza. Muito forte. Cara, fala pra gente como que surgiu essa história do Mago da Luz realmente, como que surgiu isso numa época onde ninguém trabalhava a luz como você trabalhava? Então, a luz que eu uso hoje é uma luz que eu criei no decorrer do tempo como fotógrafo, trabalhando em fotografia. Só fazendo parênteses, quanto tempo de fotografia já? 27 anos. Uau! Então tem tempo para moldar essa luz. Tem tempo. Porque, assim, no meu caso, antes de trabalhar com fotografia, eu era gari. E a fotografia foi a única oportunidade de verdade que eu tive na vida. Algo que poderia mudar a minha vida, que eu poderia sentar na mesa com qualquer outra pessoa de igual. Caramba! Né? Então, quando eu vi a fotografia, quando eu me deparei com o que a fotografia fazia com as pessoas que eu trabalhava com elas, com as oportunidades financeiras, eu falei, pô, é isso que eu quero fazer. No início foi
por interesse financeiro. Justo, todo né? mundo tem direito de mudar de vida. Mas depois virou uma paixão, tudo que a fotografia, porque eu trabalhei como laboratorista, né? Então, Que legal. aliás, auxiliar de laboratório. Sim. Depois eu virei laboratorista junto, auxiliar de fotógrafo, célula, né? Trabalhei com iluminação, depois fotógrafo. Mas o que acontece? Era um mercado onde tinha fotógrafos muito bons. Então, se hoje nós temos um mercado, digamos que muito igual, há 20 anos atrás ou mais, você tinha vários fotógrafos, mas não eram tantos fotógrafos, mas cada um tinha uma identidade fotográfica que oferecia trabalho de qualidade muito bom. Então, para entrar nesse mercado, eu tinha que ser também muito bom. Então eu estudei profundamente. O engraçado é que em 2008, quando as pessoas começaram a conhecer o trabalho aberto do Orkut, eu pensava que todo fotógrafo tinha que ter aquela qualidade que eu apresentava, a técnica de luz que eu apresentava. Porque inicialmente eu cheguei no resultado porque eu busquei técnica, trabalhar técnica e a técnica ela acaba quando você é muito técnico, você acaba imprimindo um resultado mais artístico. E só que quando eu fui convidado para dar uma palestra, inclusive a primeira palestra que eu fiz foi em BH em 2010, eu não sabia que os fotógrafos não conheciam luz. Não sabia que eles não sabiam usar ISO baixo. Né? Então a maioria falou, não sabia nem que a minha câmera tinha ISO 200, eu usava ISO 50, ISO 100. Né? Então aquilo meio que me surpreendeu. Só que eu cheguei num estágio da minha fotografia muito técnico. E eu fazia arte e não sabia que era arte. Em 2009 eu fui convidado para expor na Bienal de Artes de Brasília. E na minha galeria, as pessoas apreciavam meu trabalho e me falavam de artistas que eu nunca ouvi falar. Rembrandt, pô, isso é Rembrandt. Até que uma mulher chegou para mim e disse, eu falei uma palavra agora, merda. Aí uma mulher veio e me disse o seguinte, cara, você nem sabe o que tu faz. Eu falei, caraca, eu comecei a estudar arte, realmente eu não sabia o que eu fazia. Porque eu tinha como é que fala? Eu tinha um viés artístico no meu trabalho, mas na minha mente eu só era técnica. E na minha primeira workshop, um senhor, meu primeiro workshop que eu fiz em 2009 também, eu fiz em Aracaju, e tinha um senhor lá, o nome dele era Lineu, ele era um fotógrafo de 90 anos na época. E ele veio conversar comigo também a respeito disso, e eu falei, não, é porque a técnica que eu uso é isso. Ele falou, cara, não é técnica. Porque se técnica fosse alguma coisa, grandes escritores, todos os professores de português seriam grandes escritores como Jorge Amado e outros. O que você faz é nato, é arte, tá em você e tal. Cara, que visão diferente, que legal. E eu parei de me ver como fotógrafo de casamento e comecei a me ver como artista, né? Então, e no decorrer do tempo, eu fui estudando arte e fui adentrando mais ainda nesse mundo da arte, né? Então, hoje eu não me vejo como fotógrafo de casamento, inclusive, nem faço casamento. Cara, agora eu vou entrar, pegando o gancho e continuando com isso, eu vou entrar numa outra pergunta que vai dar sequência realmente em cima disso. Como o seu trabalho chegou no Museu do Louvre? Como que seu trabalho chegou nesse ponto de ser exposto nesse nível? Então, porque a arte ela toca vidas, né? E vai passando de pessoa para pessoa, de pessoa para pessoa. Eu fiz uma exposição no Assembleia no metrô aqui de São Paulo e depois eu tirei a exposição e levei para a Assembleia Legislativa de Florianópolis. E lá, uma pessoa que viu a exposição da Assembleia Legislativa de Florianópolis tinha um contato de organizadora de uma exposição no Museu do Louvre e passou o meu contato para a Divina Academia. E eles entraram em contato comigo para conhecer o trabalho e eu enviei várias fotografias automaticamente. Eles gostaram e viram que era, né, uma imagem realmente que tinha o nível de expor, de estar lá na galeria do Museu do Louvre, e acabei levando uma fotografia para lá. Cara, isso é surreal. É surreal. É algo assim que realmente é um trabalho pensado literalmente como arte mesmo.
E aí você vê que não era só ego próprio de achar que eu sou um artista. Não. Foi reconhecimento em nível mundial de um artista. E o mais louco de tudo, e aí parabéns por isso, porque a maioria dos artistas eles são homenageados depois de morte. Você conseguiu ter isso em vida, conseguir isso na juventude ainda, ou seja, podendo curtir isso realmente. E, cara, isso é surreal. Isso é um sonho realmente para todos os fotógrafos que trabalham isso e entendem isso como arte. E é por isso que essa ideia de conversar com você, para mim, foi tão impactante assim, porque eu falo, cara, tem muita gente que é dessa nova geração que não faz ideia quem é você e do impacto que você teve na fotografia nacional, literalmente, e da potência que é as técnicas que você sempre trouxe nos DVDs que você fazia e tudo mais, de técnicas mesmo, ensinando. Porque hoje a gente vê uma geração de fotógrafos especializados em luz natural. E muitas vezes eu, como fotógrafo também, eu vejo, cara, muitas vezes não é especializado em luz natural. Muitas vezes o cara não domina a luz artificial e não entende a luz. E aí fica a pergunta, o que você vê e que dica você daria para esses fotógrafos em referência à fotografia como arte e à luz? Então, a fotografia ela é feita por técnica e ideias. Então, se você só tiver ideias, você não fotografa. Se você só tiver técnica, você não fotografa. A maioria dos fotógrafos hoje, a gente vive em um mundo muito, como é que eu vou te falar, imediatista. As pessoas não têm paciência de aprender. Então, nós vivemos num mundo de copistas. 90% das fotografias que você vê são fotos iguais. É cópia de cópia de cópia. E os fotógrafos, eles não conhecem a essência da imagem. Então, dominar a luz natural, inclusive, a fotografia, a luz ela é dominada quando você clica e ela sai pronta. Ou 80% ou 90% pronta. 100% é bem complicado. Mas que você bate o olho e fala, é isso. Essa foto é pronta. E quando você usa a luz natural, você tem que mexer na fotografia depois, você não domina nada. Você é um editor, não é um fotógrafo. Exatamente. E esse domínio fotográfico, que a maioria acha que tem, né? Tipo assim, tempos atrás eu era um pouco mais crítico. Eu criticava mais esse tipo de fotografia. Mas só que eu entendo que tem uma frase que eu sempre gosto de usar, tem o Arlindo Machado, que é um escritor, e ele tem um livro que escreve sobre arte e tecnologia, quando eu estudei arte e tal, ele tem uma frase muito bonita que é: toda arte foi feita e criada no meio do seu tempo. Então esse é o tempo desses fotógrafos e essa é a arte que eles apresentam. Porém, ela não instiga, ela não emociona. São meramente imagens criadas em computador e que não emociona ninguém, exceto quem contratou. Uma dúvida em cima disso. Não corre o risco, pensando nesse lado, de todo esse nível técnico se perder nesse meio do caminho por conta dessa nova visão? Porque foi conseguido chegar em um nível técnico extremamente altíssimo, que foi até que a gente conversou ontem. Cara, muito do que foi feito através de flash e luz veio de você e de outros fotógrafos, como o Leandro Nunes também. E isso tem se perdido muitas vezes. Muitas técnicas, essa forma de entender a luz realmente. Isso, entre aspas, também não pode deixar e criar uma fotografia artística, mas muitas vezes também pobre, no sentido de, poxa, poderia ter feito com mais carinho? Tu tá falando da técnica de quem cria ou do artista que faz? De quem fotografa? Da técnica. Então, porque o artista é arte, então eu não posso julgar a arte. Não, a arte é técnica. Entendeu? A arte é técnica. Inclusive, o significado de arte vem do latim, tec, tal. A arte é técnica. Isso é legal. E tecnologia é o método que tu usa. Isso é legal porque, então, novamente, isso reafirma que mesmo você querendo ter uma visão artística, você depende da técnica. Não adianta ter só sentimento. Exato. Entendeu? Tipo, a arte conceitual, ela é só sentimento. Ok, justo. Só que não é que é como diz Marcel Duchamp, tudo é arte e nada é arte. Sim. Porém,
Aí nós vamos analisar o seguinte: arte é aquilo que você não precisa ser acadêmico para entender. Então, mas tudo é arte. Mas a imagem que eu criar, que você entende, que a minha avó entende, a Graça Craide, que é uma artista gaúcha, uma abertura de uma exposição no Centro de Cultura de Gramado em 2022, ela usou esse exemplo que eu achei muito bonito, que a arte é aquela imagem que a avó dela enxergar, se emociona e entende. Isso é arte. Agora, quanto à fotografia, em relação a fazer uma foto artística e tudo mais, aí vai do entendimento e do sentimento de cada fotógrafo. Tem fotógrafo que se vende como fotógrafo de casamento. Tem fotógrafo que se vende como fotógrafo de infantil. Tem fotógrafo que se vende como foto de newborn, de grávida, etc, etc. Então, eles são comerciais. E quando você faz um produto para vender, de método comercial, para vender muito, aí deixa de ser arte. Ele não vai ter aquela preocupação. Você entendeu? Porém, quando tudo se iguala, tá muito igual, você vai entender que o que vai vender hoje é o artista. O mercado está em busca de artista. Está em busca de quem tem assinatura. Vamos voltar a 20 anos atrás, um pouco mais, 30 anos atrás, quando o vinil deu lugar para o CD, e quando o CD agora deu lugar como é que fala? Pendrive, hoje não precisa de mais nada. Mas tem muita gente em busca de toca-disco para ouvir vídeo ou áudio no vinil, por conta de toda aquela, né, daquela magia e tudo mais. É a mesma coisa da fotografia. Chega-se num ponto que agora está nivelado. É nivelado. Você vai ver muito do mesmo em tudo. Você abre um site e vai ter todo mundo tem a mesma fotografia. Inclusive, eles fazem a mesma composição, a mesma direção. Você entendeu? Agora, ser artista é diferente. Ser artista é fazer uma fotografia, ou, no caso eu como artista fotográfico, é criar uma imagem de acordo com o teu perfil. Porque para cada pessoa existe uma luz, como existe uma digital. Agora, a gente está com 2 minutinhos aqui para encerrar isso. Sintetiza para mim, de uma forma bem direta e rápida, alguns pontos que para você, um fotógrafo atual, deveria estudar e dominar para realmente trazer o trabalho no nível de arte. Então, cara, o de hoje, esqueça tudo que você aprendeu sobre fotografia até hoje e recomece. Uau! Ponto. Não tenho mais nada para dizer. Porque ele começa sem aquela visão enviesada e vai estudar do zero. É porque o fotógrafo de hoje, e eu falo 100%, aprendeu foto vendo tutorial no YouTube de pessoas que aprenderam a fotografar vendo tutorial no YouTube. Você entendeu? Sim, então, exato. Não é fotografia. Exato. A fotografia é muito mais profunda que isso. Eu acho que agora a galera conseguiu entender o peso que é o seu nome realmente para a história da nossa fotografia nacional. Mas antes de a gente finalizar, conta pra gente, pra essa galera, como que eles fazem realmente para acompanhar seu trabalho e te seguir. Então, divulga aí também, por favor. Então, pessoal, vocês podem me seguir pelo meu Instagram, que é @AdrianoGonçalvesFotografia. No Instagram vocês vão acompanhar, vão ver o que eu faço, o trabalho que eu estou fazendo agora, e também vai ver um pouco do trabalho que eu fazia há 10 anos atrás. São fotografias com noivas, né? Que eu, né, através da minha arte, da minha técnica, eu revolucionei o método de se fotografar pessoas no Brasil. Fazer fotografias de pôr do sol, controle de luz externa. Então, você entrando no Instagram, você vai ver o que eu fiz antes, né? O meu trabalho anterior lá de 2008 até 2014, que era trabalho com noivas, e o que eu estou fazendo agora. Eu quero agradecer você mais uma vez. Eu quero agradecer também a toda a equipe da Move Locadora que cedeu esse espaço, essa parceria incrível pra gente, que nos deu essa oportunidade de fazer isso tudo acontecer. Ao Rafael, novamente, do Papo de Fotógrafo, que também cedeu aqui esse espaço no meio dessa agenda tumultuada, que é pesadíssima dos eventos. Cara, muito obrigado por essa honra e por essa oportunidade. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui, até agora. E até mais, a gente se vê. Se você ainda não fez isso até agora, já curte, se inscreve e compartilha, porque tem muito fotógrafo que vai curtir demais conhecer esse cara e relembrar para aqueles que já conhecem. Então, muito obrigado. O podcast Retratos fica por aqui. Valeu, meu amigo. Valeu, meu amigo. Um abraço.